Olá pessoal, nós vamos estudar na aula de hoje função exponencial. Então nosso tema de hoje é função exponencial. Na aula anterior nós vimos função modular, né? Agora vamos trabalhar outro tipo de função. Conceito inicialmente, tá? O que é uma função exponencial? Uma função da fórmula, já tem essa cara aqui, tá? F de x igual a elevado a x com x aqui real, onde a é um número real, onde A é um número real com A positivo e A diferente de 1, tá? Então, essa função aqui, que tem essa cara aqui, tá pessoal? Ela pega um x real, associa A elevado a x, onde A é um número real positivo diferente de 1, tá? É um número real positivo diferente de 1, chama-se, ela não está definida para todo A, tá? Tem que ser uma real positivo diferente de 1. Chama-se função exponencial. Então, a função exponencial é uma função dessa forma, ou seja, é uma função exponencial, uma função que tem domínios reais, porque eu estou pegando x, um real qualquer, tem contradomínios reais, e a cada x que você pegar, associa o único f de x, e esse único f de x é da forma a elevado a x, onde esse a é um número real positivo diferente de 1. Toda função que tem essa forma aí, tá? Qualquer a positivo que você definir aqui, diferente de 1, se você pega definir f de x a elevado a x, vai ser uma função exponencial. Por exemplo, né? Você pegar f de x igual a 2 elevado a x, o 2 é maior do que 0, diferente de 1, então está bem definido, né? G de x igual a 1 meio elevado a x, 1 meio também é maior do que 0, diferente de 1, tá? Então, estão nessas condições aqui, tá? Essa função função g está nessa forma aqui. Aqui, no caso, o a é 2, o a é 1 meio. E h de x, por exemplo, igual a 5 elevado a x, também é uma função dessa forma. O a aqui é 5, é maior do que 0, diferente de 1. Essas três funções estão bem definidas, né? Que estou pegando o a aqui como sendo maior do que 0, diferente de 1, nos três casos, tá? São funções exponenciais. Essas três funções são funções exponenciais. Como eu falei, qualquer a que você pegue maior que 0, diferente de 1, e considere f de x a elevado a x, temos três casos aqui, né? Vai ser função essa função aqui obtida vai ser função exponencial, tá? Vimos então a cara da função exponencial, né? Conceito e exemplos. Agora a gente vai ver as propriedades dessa função exponencial. Vamos trabalhar um pouco a questão de crescimento, onde ela é crescente, onde ela é decrescente, em que casos acontece isso, e o gráfico dessa função, como é o comportamento dela, tá? Aí vai ter duas situações. Lembrando que o a é maior do que 0, diferente de 1, certo? A gente tem aqui, eu estou trabalhando não com a reta toda. Aqui eu tenho uma reta toda, né, por exemplo, né? Certo? Aí eu vou considerar, como é positivo, eu não considero essa parte negativa da reta, nem o 0. Bolinha aberta aqui, tá? Estou pegando só os reais positivos.
que é o R+. Certo? O R+, não precisa dessa simbologia. Estou pegando só os reais positivos, porque a questão do zero, né? Você bota asterisco ou não, certo? Não vamos preocupar com essa simbologia. O nosso objetivo é que estou pegando só os reais positivos. Estou pegando a semi-reta de origem. Estou pegando a semi-reta, uma parte da reta, né? Certo? Então, e aqui tem um 1. O A não pode ser 1. Eu tenho que tirar o 1 também. Então tem duas possibilidades para o A. Ou o A está por aqui, maior do que 1, ou o A está por aqui, entre 0 e 1. Certo? Nós vamos ver que os gráficos são diferentes. Quando você pega o A entre 0 e 1 é uma forma, o gráfico da função exponencial, e quando você pega a maior do que 1 tem outra forma. Certo? Olha a diferença aí, tá? Vamos lá. Em questão de crescimento, né? A primeira observação. Crescente e decrescente. Se A for maior do que 1, a função exponencial, primeira afirmação, é crescente. Ou seja, o que quer dizer a função exponencial ser crescente? O que quer dizer que uma função seja crescente, né? Quando você pega quaisquer x, y no seu domínio, no caso aqui é os reais, né? A função exponencial tem domínios reais, como por exemplo x menor do que y, isso implica que a função exponencial preserva a desigualdade, certo? Quando você pegar a imagem de f por esses dois caras, preserva essa desigualdade. Pega a imagem de f desses caras, pega a imagem desses caras por f, tá? Que é o f de x ou f de y, é preservada a desigualdade, tá? Quando eu pego x menor do que y, o f de x é menor que o f de y. Só que o f de x é a elevado a x e o f de y é a elevado a y. Tá? O f de x é a elevado a x, o f de y é a elevado a y, troco x por y. Ok? Então, dizer que uma função é crescente é quando você pega dois elementos no seu domínio, implica que o f de x é menor que o f de y. Alguns autores chamam de estritamente crescente, por causa que é só menor, né? Quando for menor igual, chama de... Tem uns autores que chamam de não decrescente, tá? E para evitar essas simbologias, esses nomes, eu prefiro dizer que é crescente só com menor. Mas não tem nenhum problema de colocar menor igual, tá? Depende muito dos autores que vocês, caso leiam futuramente, tá? Então, uma função crescente é quando você pega dois elementos do seu domínio, um menor que o outro, e a imagem deles, pela função, é preservada, a desigualdade. Tá? O f de x é menor que o f de y. Só que o f de x é elevado a x, e o f de y é elevado a y. E o gráfico, nesse caso aqui, tem esse comportamento. Ó. O gráfico é mais ou menos assim. Vou pegar outra cor. É assim, aqui é 1, tá? O gráfico da função exponencial, tanto quando A é maior que 1, menor que 1, vocês vão ver, ela toca o eixo y nesse ponto aqui, ó, onde a ordenada é 1 e a abscissa é 0. Aqui é o gráfico da função. Vou chamar aqui de y igual a elevado a x, né? Esse y não, porque já tem o y aqui. F de x igual a elevado a x. Com A maior do que 1. Certo? É o gráfico dessa função. E ela toca o eixo y nesse ponto, né? Quando você pega... Caso eu estou pegando y, esse ponto aqui tem a ordenada 1, né? Então eu estou pegando y igual a 1. Quando eu pego y igual a 1, que é o f de x, né? Quando eu pego f de x igual a 1, eu quero saber
qual é o valor de x no domínio da função, que é os reais, né? Quero saber qual é o x real que vai no 1, tá? Que o f de x é 1, certo? Vocês vão perceber que é o zero. Então você pega f de x igual a 1, tá? Aí você está pegando, você quer saber o elemento x no domínio que vai no 1, no contradomínio, certo? F de x é a elevado a x, troco o f de x por a elevado a x, que é a nossa função exponencial. E essa igualdade aqui implica que o x tem que ser zero, né? O único cara que x, a elevado a x é 1 é zero, porque a elevado a zero dá 1, né? Todo mundo elevado a zero dá 1, tá? Então qualquer a aqui resolve, tá? Só tem um x igual a zero que resolve essa equação. Tudo no elevado a zero é 1. Se pegar outro x que não seja zero, não resolve essa equação, tá? Então o x tem que ser zero. Então o x é zero. Aí você tem o ponto 0, 1. Só que o ponto 0, 1 é da forma x, f de x. Só que o x aqui no caso é 0. E o f de x, eu estou pegando x igual a 0, né? É o f de 0. Certo? Ok? Lembrando, cuidado aqui, tá? O x pode ser qualquer número real, inclusive o 0. O a aqui não pode ser 0, tá? Não confundam, tá, pessoal? Então eu estou pegando x igual a 0 e obtenho o f de 0, que é 1. Como esse coordenado da forma x, f de x com x igual a 0, né? No caso é 0, f de 0, sabemos que um elemento desse aí, esse coordenado pertence ao gráfico da função, certo? Por ser da forma x, f de x. No caso aqui, x igual a 0. Tá? Então, 0, 1 pertence ao gráfico da função. E é esse ponto aqui. Então, a função exponencial, o gráfico da função exponencial toca o eixo y nesse ponto, 0, 1. E é crescente, ó. O gráfico é crescente. Qualquer x menor, você pegar um x bem aqui, ó. Pegar um x aqui e um y bem aqui. A imagem desse x vai estar bem aqui, ó. E a imagem desse y vai estar bem aqui, ó. O f de x é menor que o f de y, né? No eixo y. Quanto mais próximo da origem, menor será. Se você pegar um x menor que y, aqui o x é menor que y, o f de x é menor que o f de y. Tá? Para quaisquer x e y você pegar no domínio dessa função, que é os reais. Tá? E o gráfico é crescente. Está crescendo. Agora, o outro, quando o caso, vamos estudar agora o caso quando o a for maior do que 0 e menor do que 1. Vai mudar o formato aqui do gráfico. Ao invés de crescer, vai decrescer. Vocês vão perceber. Se, por outro lado, o a é maior do que 0 e menor do que 1, essa função é decrescente. Função exponencial é decrescente. Isto é, o que quer dizer a função exponencial ser decrescente? Bem parecido, quando você pega x, y, bem parecido com o caso anterior, tá? Reais com x menor do que y. Agora, quando você pega o f de x, quando você pegar a imagem desses dois caras por f, não preserva a desigualdade, vai ser sinal contrário. O f de x vai ser maior do que o f de y. No caso aqui, o f de x é a elevado a x, tá? E o f de y é a elevado a y. Quer dizer isso. Uma função ser decrescente quer dizer isso. Quando você pega dois elementos no domínio dela, com x menor que y, o f de x vai ser maior que o f de y. É o contrário do caso anterior, de ser crescente, tá? Não preserva essa desigualdade, ó. Certo? E o gráfico seria mais ou menos assim. O gráfico toca sempre o ponto
um zero, tá? Independente, no caso, A maior do que 1 ou A entre 0 e 1, mas vai ser o contrário, você decrescendo. Você vem aqui e vai assim. Aqui é 1, né? Aqui é o eixo y é 1, tá? Vai decrescer, ó. Aqui é o caso em que o a é maior que 0 menor que 1 e é o gráfico da função exponencial f de x elevado a x com a entre 0 e 1, certo? Quando você pega, por exemplo, um x bem aqui, ó, aí você tem o f de x bem aqui, ó. Você pega um x menor do que o y bem aqui, aí você tem o f de y bem aqui. Aqui é o f de x, aqui é o f de y. Eu peguei x menor do que y, vocês vão perceber que vai para quaisquer dois você pegar, quaisquer xy, tá? E o f de x é maior que o f de y, porque está acima, está mais acima, né? Não preservou a desigualdade. Satisfaz isso, né? Aqui o f de x é elevado a x, o f de y é elevado a y, porque nós estamos trabalhando com a função exponencial. Tá? Quanto maior o... para a função ser crescente, né, que o gráfico é assim, ó. Quanto maior o x se pegar, maior será o f de x, né? Porque a função é crescente. Eu peguei um x maior do que esse. O f de x aqui é maior que o f de x anterior, e assim vai. Decrescente ao contrário. Quanto maior o x se pegar, menor será o f de x. Se eu pegar um x bem aqui, chamar aqui de x. Eu peguei aqui um x maior do que esse. O f de x foi menor do que o anterior. Certo? Em outras palavras, a gente pode dizer isso, tá? A função ser crescente ou decrescente. Então, o gráfico da função exponencial, no caso a entre maior que 0 e menor que 1 está aqui, é decrescente, né? Mas é sempre o mesmo formato, né? Ó, sempre toca o mesmo ponto do eixo y. O que muda aqui é só você fazer uma rotação aqui de 180 graus, né? Quando você faz uma rotação de 180 graus, ou esse, obtém um anterior, ou tem o outro, né? Certo? Se você girar isso aqui, ó, assim, 180 graus, você obtém isso. Então é isso, pessoal. Vimos a definição da função exponencial, exemplos. Estudamos dois casos em que a função exponencial é crescente e decrescente e seus gráficos, né? Nos dois casos. Quando é maior que 0 menor que 1, a função é decrescente, o comportamento do gráfico é dessa forma, e quando é maior que 1, a função é crescente e o gráfico é dessa forma aqui, tá? Agora tem um caso particular, que é bastante trabalhado em matemática, é quando a gente pega o caso particular, o número E. Do caso particular, quando você pega esse A, pode ser qualquer número real maior que 0 menor do que 1. Quando você pega o A igual a E, né, é o número de Euler, onde E é aproximadamente 2,718281, tá? Então, como ele é maior, ele é aproximadamente 2,718281, ele é maior do que 0 e menor e diferente de 1. Portanto, a gente pode considerar a função exponencial f de x igual a elevado a x, sendo a igual a e, né? Então, para esse a específico, tá, em particular, a função f de x, a elevado a x, no caso a igual a e elevado a x, tá? Chama-se função, eu tenho um nome específico para essa função, tá? É uma função exponencial, claro, que tem a cara de uma função exponencial, né? O a que nós pegamos aqui é maior do que 0, diferente de 1, e ela tem um nome específico, é chamado de função, para esse caso, exponencial natural.
certo? Chamado de função exponencial natural. Somente nesse caso que o A é igual a número de Euler, tá? Número neperiano. Então, quando eu pego A igual a E, a função exponencial, essa função exponencial é chamada de função exponencial natural. É bastante trabalhada em cálculo diferencial integral, quando a gente estuda limites, derivadas, integrais dessa função exponencial natural. Tá? E aqui, só uma observação também, eu comentei que o A tem que ser diferente de 0, maior que 0 é diferente de 1, né? Mas aí tem um propósito disso, é para a gente obter a inversa dela, tá? Para ser inversível. Se ela tem inversível, tem uma inversa, e a inversa vai ser a inversa exponencial, vai ser a função logaritmo, tá? Nesse caso aqui, a inversa da exponencial natural vai ser a logaritmo natural, que é chamado de... Para definir o conceito é assim, né? O conceito de uma função log é assim, não. Esse A é o mesmo, tá? O A maior que 0 é diferente de 1. Tá? Aí quando você pega o A igual a E, pode ser tomado, né? Essa função aqui vai ser chamada de exponencial, logaritmo natural. Esse natural aqui é carregado, tá? Isso vale também para a função log. Só que a notação não é essa. Quando você pega o A igual a E, esse é o n de x. Tá? Só colocando essa observação, caso alguém encontre alguma biografia, algum livro, né? Essa função aqui vem daqui, tá? É a inversa dessa função. A função logaritmo natural é a inversa da exponencial natural. Tá? Enfim, concluímos o estudo da função exponencial, né? Vimos o caso particular, que é onde eu pego A igual a E, onde é esse número aqui aproximadamente, tá? Aí o gráfico dela é a mesma coisa a gente estuda o gráfico da função exponencial quando o A for maior do que 1, porque o A é maior do que 1, né? Esse cara aqui é maior do que 1, tá? A mesma coisa o gráfico. Aqui é 1, né? Aqui é a função exponencial natural. É o gráfico da função exponencial natural. Crescente, né? Nós vimos que quando o A é maior do que 1, a função exponencial é crescente, tá? E o gráfico se comporta dessa forma. Toca o eixo y nesse ponto 0, 1. Então era isso, pessoal. Então é isso. Por exemplo, eu vou passar um exemplo só para esboçar o gráfico. Vou pegar um exemplo e esboçar o gráfico, tá? Só para complementar. Vamos pegar para esboçar o gráfico. Vamos a função exponencial. Vamos pegar f de x igual a 2 elevado a x. Você considera que, exemplo, esboce o gráfico. Esboça o gráfico. Vamos pegar aqui dois itens. A, f de x igual a 2 elevado a x. No caso aqui o A é maior do que 1, tá? E o B é f de x igual a 1 meio elevado a x. No caso aqui, o A é entre 0 e 1. Então os gráficos vão ter um formato diferente, né? Vamos lá. Solução. Só um momento. Pronto, solução do item A. Vamos pegar valores, né? Já sabemos que ela toca o ponto aqui, né?
chamar aqui de ponto Q1. Já sabem que a função toca. É crescente o gráfico, né? Tem esse comportamento aqui, né? Que é o y é 2, né? No caso aqui o y é 2, é maior do que 1, tá? Então tem esse comportamento. Nós sabemos que ela toca esse ponto aqui, né? E quando você pega x igual a 0, né? Tá? Quando você pega, calcula f de 0. Você pega x igual a 0. Eu não expliquei dessa forma naquele caso, mas é a mesma coisa. Aí você calcula o f de 0, né? Obtém 2 elevado a 0. Tá? 2 elevado a 0, que dá 1. Certo? Quando você pega x igual a 0, o f de 0 vai ser 2 elevado a 0. Trocando aqui o x por 0, né? 2 elevado a 0 que dá 1. Todo mundo elevado a 0 é 1, né? E a gente tem o ponto 0 e f de 0, né? Que pertence ao gráfico da função, porque sabemos que o gráfico da função é formado por elementos da forma x f de x. No caso aqui o x igual a 0. Só que o f de 0 deu 1. Então a gente tem o ponto 0, 1, tá aqui, ó, que pertence ao gráfico da função. Certo? Ok. E vamos pegar outro ponto. Vamos pegar x igual a menos 1. Quando x for menos 1, calculo o f de menos 1. O f de menos 1 é 2 elevado a menos 1, né? Se eu pego x igual a menos 1, o f de x, o f de menos 1 é 2 elevado a menos 1. Só trocar o x por menos 1. 2 a menos 1 é a mesma coisa de 1 meio. Você passa 2 a menos 1 para o denominador, só que passa o menos 1 com o sinal contrário. É como se fosse 1 sobre 2 elevado a 1. Quando você mudar essa potência para o denominador, né, troca o sinal do expoente, fica 1 positivo, só que 2 elevado a 1 é 2. Tá? E esse ponto pertence ao gráfico da função, né? É o ponto da forma menos 1, f de menos 1, só que o f de menos 1 deu 1 meio. Você pega o x igual a menos 1 e liga para 1 meio, aqui, que é a metade de 1, 1 meio, é o ponto aqui. E assim vai. Quem sabe que vai se comportar assim, né? Agora vamos pegar x igual a 1. Quando x for 1, calculo o f de 1. O f de 1 é 2 elevado a 1, trocando x por 1, que vai dar 2. Aí a gente tem o ponto 1, f de 1, que pertence ao gráfico da função, só que o f de 1 é 2. A gente tem o ponto 1, 2. Liga o x igual a 1 para y igual a 2. Pronto. Quem sabe que tem esse comportamento aqui é o suficiente, né? Dá para ter uma ideia, né? Que é o gráfico da função. Crescente, né? Porque o a é 2, é maior do que 1. Certo? Você poderia descobrir e pegar mais valores para x aqui, para a esquerda e para a direita, mas esses três aqui já é o suficiente porque você sabe como é o formato do gráfico da função exponencial, tá? Passa por esses 3 pontos, né? É crescente, né? Ok? E por último, o item B. Aqui já vai ser o contrário, né? Vai ser assim. Eu poderia fazer direto, né? Vou colocar aqui. Mas vamos fazer aqui, pegar valores. Aqui o item B. Mesma coisa, a gente sabe que toca esse ponto, né? Que é 1, porque quando você pega a mesma coisa, mesmo argumento, x igual a 0, o f de 0 vai ser 1 meio elevado a 0, troca o x por 0, todo número elevado a 0
é 1, né? Então o meu elevado a zero é 1, então f de 0 é 1, então a gente tem o ponto 0, f de 0, que é 0, 1, que pertence ao grafo da função por ser um ponto da forma, ser um coordenado da forma x, f de x com x igual a 0. Então aí você tem o ponto 0, 1, abscissa 0 e ordenada 1. Está sobre o eixo y porque a abscissa é 0. Certo? Vou pegar aqui, mesma coisa, pegar os menos 1. Quando o x for menos 1, o f de menos 1 dá 1 meio elevado a menos 1. Só que aqui tem um detalhe. Isso que você repete, você coloca. É como se fosse um multiplicando isso aqui, né? É 1 vezes essa potência. Quando você passa a potência para o denominador, você troca o sinal do expoente, né? Certo? Um é negativo em cima, aí um é positivo embaixo. Só que o meio elevado a 1 é um meio. Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. Não precisa desse parênteses. Aí quando você igual, é como se fosse duas frações, né? Um é como se fosse 1 sobre 1. Aí você tem a fração 1 sobre 1 e tem a fração 1 meio. Divisão de fração, repete a primeira, né? É como isso aqui é como se fosse 1 sobre 1 sobre 1 meio. Não vou colocar isso não. A primeira fração é 1, é como se fosse 1 sobre 1. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica o inverso da segunda. Repete a primeira fração, que é 1 sobre 1, e multiplica o inverso da segunda. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1. Divisão de fração é assim, né? Certo? Repete a primeira e multiplica o inverso da segunda. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1, 2 sobre 1 dá 2. Então, a gente tem um ponto menos 1, f de menos 1, que pertence ao gráfico da função. Aí menos, só que o f de menos 1 deu 2. Aí esse ponto pertence ao gráfico da função. Você vem aqui o menos 1, liga para o 2. Aí vamos pegar agora x igual a 1. Quando x for 1, o f de 1 é 1 meio elevado a 1. Trocando aqui o x por 1, tá? F de 1 é 1 meio elevado a 1. Só que 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Todo no elevado a 1 é ele mesmo, tá? Aí a gente tem o ponto 1, f de 1, que é 1, f de 1 deu 1 meio. Então o ponto pertence ao gráfico da função, né? Isso dessa forma. Então esse ponto pertence ao gráfico da função, você liga o 1 no meio. Aqui no meio. A metade de 1, tá? Pronto. Esses 3 pontos já é o suficiente, porque você sabe que o gráfico vai cortar aqui esses 3 pontos, né? É decrescente porque é nesse formato, né? E decrescente porque o A é entre 0 e 1, né? O A é 1 meio entre 0 e 1, então era de esperar dessa forma. A diferença aí, né? Certo? É só você, como falei, poderia já esboçar aqui, né? É de esperar ser dessa forma. Então tá aí, esboço do gráfico dessas duas funções exponenciais. Quando A é maior que 0 é 2, quando A for 2 é maior que 0, né? O gráfico é dessa forma, crescente. E quando A é entre 0 e 1, que é 1 meio, decrescente, tá? Era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Espero que vocês compreendam, tá? Qualquer dúvida, manda por e-mail marcos_alexandrelima@hotmail.com, ok? Aí vocês podem pegar mais funções exponenciais e tentar esboçar o gráfico. Nosso próximo conteúdo vai ser funções trigonométricas. Os estudos, até mais.